nós queremos falar sobre venha e veja o quanto o nosso Deus, ele em Cristo Jesus é poderoso para continuar curando vidas. Jesus ainda cura, é o tema que queremos deixar aqui para essa mensagem, desse terceira ministração sobre o tema Venha e Veja, a série de mensagens Venha e Veja. E quero deixar aqui como referência o texto de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 ao versículo 17, e no decorrer dessa mensagem, agora no início, na introdução dessa mensagem, eu quero dizer por que escolhi esse texto. Porque são muitos exemplos de cura que foram registrados pelos evangelistas, seja Mateus, Marcos ou Lucas. Bem que Lucas sempre traz mais detalhes, até pela sua própria formação, a sua formação na área de saúde, mas teve 3 razões pelas quais eu escolhi esta cura. Eu vou explicar essas 3 razões. Porque poderia pegar qualquer outro texto que traz exemplos, ou um estudo de caso de a manifestação e a operação de Jesus curando as pessoas. Mas eu peguei esse aqui de forma específica e quero ler com você o texto e pedir para que você abra a sua Bíblia aí no texto de Lucas 13, a partir do versículo 10 até o versículo 17. E diz assim a palavra: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indagando de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é suficiente para nos orientar, para nos esclarecer, para nos ensinar, para nos motivar. Ela é completa. Ela não precisa de adicionais. Ela não precisa ser tirado nada, nem acrescentado nada, porque ela é suficientemente a tua palavra. E nisso acreditamos. O que pedimos é que a tua palavra, pela ação do teu Espírito, chegue aos nossos corações com iluminação, para podermos compreender valores, princípios, ensinamentos para as nossas vidas hoje, a partir desse texto que nós lemos. Estamos totalmente dependentes de ti para compreender e aplicar para as nossas vidas. Assim te oramos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, lógico que há fundamento para falarmos sobre cura, e queria deixar, assim como na semana passada eu falei sobre o processo de libertação, eu quero deixar como tema principal, a ênfase principal, com relação à questão de cura, a ideia de que o que é mais necessário e o que é fundamental e o que é central para a vida de qualquer ser humano
é ser curado do pecado. Eu diria que a cura do espírito pela salvação em Cristo Jesus é o ponto central da necessidade de qualquer ser humano ser curado. Isso eu estou falando para que nós possamos compreender que, por mais que Jesus tenha ensinado e por mais que Jesus tenha curado, e ele continua curando fisicamente as pessoas hoje, a maior cura que ele pode fazer na vida de qualquer ser humano é curar do pecado, trazendo esse ser humano, esse espírito de volta para o próprio Deus. Isso é o que nós chamamos de necessidade maior de cura para a humanidade. A cura do espírito através da salvação, da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas eu queria, nesse primeiro momento, dar alguns pontos esclarecedores com relação à cura. E esses pontos, primeiro fato que eu quero trazer é quanto à questão da cura para hoje, ou a sua contemporaneidade. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, diversas formas em que Deus curava as pessoas, e isso não ficou retido no Antigo Testamento. E isso também não ficou retido apenas nos dias dos apóstolos ou da igreja primitiva. Pelo contrário, continua atuando nos dias de hoje. Então, dito essa afirmação, podemos então dizer que hoje Jesus ainda cura as pessoas. E nós acreditamos nisso. Podemos também definir com algo específico que o Novo Testamento nos dá e nos, diríamos que, levanta de forma muito espiritual e de forma muito ministerial alguns para serem canais de dons de cura, como a própria expressão em que Paulo usa para falar de dom de cura no plural. Dom de curar, de curas, no sentido físico, psíquico e espiritual. Então, nós podemos dizer que o dom de curar é uma capacidade de caráter sobrenatural dado aos discípulos de Cristo, instrumentos de Deus, com autoridade no Filho do Senhor, para ministrar bênção de cura aos enfermos, como foi feito no passado e pode ser feito também no presente. E a prova que nós podemos deixar para respaldar a ideia de que a cura não ficou apenas no tempo apostólico, nós vamos observar que no capítulo 8, nos versículos 4 a 7 de Atos, nós vamos encontrar Filipe, ele que não fazia parte do colégio apostólico, ele prova esse dom, ele manifesta, ele opera esse dom sem ser apóstolo. Com isso, eu quero dizer que não era apenas o dom de curar ou ministrar cura sobre as pessoas voltado apenas para os apóstolos, como alguns autores definem, que a cura era realizada só no dia dos apóstolos. Aqui a gente vai observar que Filipe ele não era apóstolo. A segunda coisa que eu queria levar em consideração era o cuidado que nós devemos ter quanto ao desvio do propósito de Deus, ainda hoje, pela ação do seu Espírito, curar as pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado com os desvios de propósito, porque o propósito do Senhor curar é para os dias de hoje, como foi no dia dos apóstolos, como foi nos dias da igreja primitiva, era apenas para ser um sinal, um canal, apenas uma instrumentalização para que as pessoas pudessem crer no evangelho e no seu poder. E este era o propósito daqueles dias, e não deve ser também diferente para os nossos dias. E aí eu quero levar em consideração alguns desvios do tipo que nós estamos vendo nos nossos dias, como o próprio misticismo que tem sido feito nos cultos de cura. Não se aconselha de forma nenhuma a promoção de cultos de cura, porque não é uma atividade bíblica
E tão somente não é uma atividade recomendada pelo próprio Jesus. Nós não precisamos usar um culto para ser instrumento de Deus ou para promover ou para publicitar curas que Deus pode fazer em qualquer momento na vida da sua igreja e usando cada um de nós. Nós temos que ter cuidado porque o misticismo dos cultos de cura muitas vezes tem práticas de curandeirismo e a própria comercialização da fé, que é feito através da promoção desses cultos específicos para curar. O segundo cuidado que a gente precisa ter, ainda se referindo a esse segundo ponto sobre os desvios de propósito, além de nós termos cuidado com o misticismo, com o curandeirismo que as pessoas estão promovendo para atrair adeptos ou fiéis, nós precisamos ter cuidado também com o pragmatismo, que nada mais é do que avaliarmos todas as ações e atividades do reino de Deus com sua ação ou com o seu critério prático, apenas para realizar as necessidades triviais e práticas da vida das pessoas. Com isso, eu quero dizer, então, que essa filosofia do pragmatismo não pode ser também uma teologia das nossas ministrações de cura nos nossos dias. Nós não temos que promover o culto para que as pessoas pudessem ser curadas ou um culto para que as pessoas pudessem ter as suas necessidades físicas sendo supridas, porque aí o culto ele não tem esse propósito. Ele não é um culto para satisfazer as necessidades, principalmente as necessidades de cura física das pessoas. Então, esse também deve ser um cuidado que nós precisamos ter. Mas também nós temos que olhar que o próprio Jesus ele não condena também a medicina, que é outra coisa que nós precisamos nos atentar. E ele diz, inclusive, escrevendo lá pelo próprio Lucas, no capítulo 5, o versículo 31, ele diz que não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Ele, com essa expressão, ele está tão somente reiterando a necessidade que existem de alguns tratamentos médicos. Ele não está anulando a capacidade da medicina. E aí a gente vê que esta também é uma outra teologia que tem a ver com misticismo, com pragmatismo e com toda essa estrutura da teologia da prosperidade que desqualifica a medicina, os tratamentos, os remédios. E não é isso que Jesus faz. Há, inclusive, enfermidades que precisam, as chamadas enfermidades crônicas, que as pessoas precisam estar tomando regularmente o seu medicamento, e nós não devemos ver dessa forma de que a gente não foi curado, ou porque não há a possibilidade de Deus curar, ou porque nós devemos suspender os medicamentos porque Deus vai me curar. Também encontramos, à luz da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, muitos dos discípulos do Senhor Jesus, não apenas os 12, alguns que viveram com enfermidades. E não foi nenhum obstáculo eles adorarem, servirem e estarem se dedicando às suas vidas ao Senhor. Por quê? Porque a enfermidade não deve ser obstáculo da minha e da sua adoração. Então, não é prudente, em alguns momentos, em alguns tratamentos, nós suspendermos a medicação, o tratamento, como alguns promovem. Mas também eu quero, nesses pontos de esclarecimento, falar também dos extremismos, de algumas posições extremas sobre enfermidade e cura que a gente tem visto nos dias de hoje, como, por exemplo, atribuir toda doença à ação do diabo. O diabo é o protagonista de todas as enfermidades e exime o ser humano da sua responsabilidade quando ele também é, muitas vezes, responsável pelas suas próprias enfermidades. Quando tem uma péssima alimentação, quando tem práticas de vida que só estimulam a chegada de algumas enfermidades, nós não podemos levar ao extremo em dizer que toda doença é causada pelo diabo. E também nós não podemos dizer, como outro extremo, de que toda doença é fruto do pecado. Embora que, consequentemente, o pecado traz enfermidades.
Mas nós não podemos dizer que fulano, Beltrano está com aquela enfermidade porque está em pecado. Então, todos nós estaríamos enfermos continuamente, porque estamos sempre pecando. Isso também é outro extremismo, que é um extremismo da própria teologia da prosperidade, que diz que se o indivíduo ele está enfermo, é porque ele não tem fé ou porque ele está em pecado. E isso também é outro extremismo que a gente vê que não é verdade. Um outro extremismo que também a gente vê nos nossos dias é que as pessoas dessas teologias afirmam que o indivíduo não é curado porque falta fé. E eu vou provar, a partir desse estudo de caso que nós estamos vendo aqui, que não houve nenhuma manifestação desta mulher com relação à pessoa de Jesus, ela externar. Portanto, a cura independe da minha fé. Ou a minha enfermidade também não depende da minha falta de fé, que é algo que os nossos dias a gente vê muito extremismo em relação a isso. Um quarto ponto a esclarecer é quanto à questão das doenças e seus tipos. E aí a gente vê na própria teologia dos teólogos modernos que eles atribuem hoje 3 tipos de doença. As doenças chamadas físico-biológica, que naturalmente o nome já se diz, que são causadas por algum tipo de anomalia ou dificuldade de funcionamento do seu corpo e da sua própria biologia humana. As doenças também chamadas de doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que vêm da origem da alma, do psiquismo, e que atinge o corpo e traz consequências para o corpo, como também existem as doenças, e eu acredito que vocês nunca ouviram falar desse tipo, as doenças chamadas amartiagênicas, que são doenças produzidas pelo pecado não confesso. Isso não apenas os teólogos, mas existem pesquisas, artigos falando das consequências da doença que é causada pelo pecado. E aí a gente vai encontrar inúmeros textos bíblicos, e principalmente o salmista Davi, ele vai falar muito do quanto o pecado causava dores na sua alma e no seu físico. E aí eu quero citar pelo menos aqui o Salmo 32, o versículo 3 e 4, que ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, 3 e 4. E nós vamos encontrar vários outros textos falando sobre isso. E até o próprio apóstolo Tiago também, em Tiago 5,16, ele vai falar sobre isso. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Portanto, a doença, segundo alguns autores, a doença é essa condição anormal que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou a função de parte de todo um organismo, e que não é causado por um trauma apenas físico extremo ou externo. Fala-se hoje, inclusive, das doenças biopsicossocial, que vai muito além do físico, que vai muito além do psicológico, tem a ver também com as doenças causadas pela sociedade ou pela vida em sociedade. Essa é a visão da maioria dos autores, principalmente Davi Michels, que é um pesquisador sobre as doenças causadas pela sociedade. E ele, então, atribui vários fatores pelas quais as pessoas estão adoecendo. Um dos fatores são os fatores biológicos, naturais do seu organismo, naturais do sistema biológico que o universo tem se conduzido. Ele também chama de fatores psicológicos, e nós estamos vivendo hoje muito isso. Muitas pessoas estão enfermas psicologicamente como consequência dessa pandemia, mas também existem os fatores que produzem doenças socioculturais, como muitas vezes nós estamos vendo em diversas famílias, em diversas comunidades, que não têm acesso a uma qualidade de vida básica, elas são excluídas da sociedade, como excluídas são vulneráveis a várias enfermidades. Mas
existem os fatores espirituais, que este tem sido hoje pesquisado, tem sido avaliado, tem sido motivo de doutorado, de pesquisa, o quanto a doença do espírito ou o pecado tem causado consequências para as pessoas. E o próprio texto bíblico que nós lemos deixa muito claro que o próprio Satanás, ele causa também, né? Ele causa enfermidades. Ele não é o único veículo, mas ele também é um veículo que causa enfermidades. Os espíritos malignos têm, sim, poderes para afetar o mundo físico e, principalmente, o corpo. E a gente tem um exemplo clássico do Antigo Testamento, o próprio Jó, que o Senhor permitiu que Satanás pudesse tocar no corpo de Jó, trazendo enfermidades. E aqui a gente vê esses pontos muito interessantes quanto à questão de nós avaliarmos tudo sobre cura. E existe também orientações quanto ao próprio exercício dos dons de curar. Nós precisamos olhar com discernimento no momento em que estivermos ministrando sobre as pessoas, no nome do Senhor Jesus cura, nós devemos levar em consideração a origem dessa doença. É a origem do pecado? É a origem física, biológica? É uma enfermidade causada pelo psiquismo? Nós temos que ter discernimento para avaliar qual é a origem dessa enfermidade para que possamos ser instrumentos de Deus. Agora sim, vamos estudar o caso da mulher enferma. Vamos para o texto. Vamos observar, então, as especificações da mulher encurvada. O texto, a partir do versículo 10 ao versículo 17, traz algumas características aí e que o próprio Lucas nos chama a atenção. Primeiro, no versículo 11 e no versículo 16 de Lucas 13, diz que essa mulher tinha 18 anos sofrendo dessa enfermidade. 18 anos é muito tempo em que ela estava ali. Creio que as dificuldades sociais, as dificuldades de locomoção, as dificuldades de interação, a dificuldade para fazer as coisas básicas do dia a dia era muito grande para essa mulher, que era completamente encurvada e sofria há muito tempo sobre essa enfermidade. Então, essa é a primeira especificação que nós vamos encontrar no estudo de caso da mulher enferma. A segunda, no versículo 11 ainda, tem o próprio Senhor Jesus disse que ela sofria de espírito de enfermidade. E eu queria, então, deixar essa primeira particularidade pela qual eu separei, pelo Espírito Santo, esse texto para que nós estivéssemos meditando nessa noite, porque de tantas curas que Jesus fez, porque eu escolhi esse exemplo. A primeira particularidade é porque é um dos poucos registros de cura no Novo Testamento que o Senhor Jesus atrela um problema físico, uma doença física, a uma interferência espiritual. Então, aqui é um espírito de enfermidade. Há uma possessão maligna que trazia enfermidade, e a enfermidade dessa mulher era ela ser encurvada. Ela tinha problemas sérios na coluna dorsal. E essa doença era causada por um espírito. Essa é a primeira particularidade. Voltando à especificação da mulher, a terceira especificação também está no versículo 11, que no original diz que a pessoa encurvada é uma pessoa que tem a curvatura da espinha dorsal torta. E essa seria a terceira especificação. Primeira, 18 anos sofrendo. Segundo, ela sofria de um espírito que trazia enfermidade. A terceira é que havia uma enfermidade física diagnosticada aí como encurvamento ou desvio muito radical da espinha dorsal, o que nós chamamos hoje de corcunda, não é? E a quarta particularidade, a quarta especificação desse texto está no versículo 16, que Jesus também afirma que ela não apenas tinha 18 anos de sofrimento, não apenas sofria de uma possessão espiritual com consequências físicas, e a consequência física era ser encurvada, mas o versículo 16 diz que ela estava cativa, ou em prisão, ou em cativeiro. Então, essas são as quatro
especificações que o texto traz para esse caso da mulher encurvada. E aí eu vou agora para as minhas particularidades. A primeira particularidade é essa, que são poucos os milagres de cura que é ligado a uma possessão ou a, especificamente, um espírito que produz enfermidade. A segunda especificação desse texto que me trouxe atenção para que nós pudéssemos meditar está no versículo 12. O versículo 12 diz que Jesus viu e chamou a mulher. Dessa vez, ninguém levou o enfermo até Jesus, ninguém pediu a Jesus. Pelo contrário, foi ele que foi ao encontro, foi ele que viu a história de vida daquela mulher, foi ele que viu o quanto aquela mulher sofria, e viu o estado que ela estava e mandou chamar. Então, para mim, isso é uma particularidade que o texto me chama a atenção, pelo qual estamos meditando sobre o exemplo da mulher enferma para falar do poder de cura que Jesus opera nos dias de hoje. E, por fim, a terceira particularidade é que não houve, como já falei, pedido nenhum a Jesus de cura. Ninguém pediu a Jesus para curar. Não houve pedido do chefe da sinagoga, não houve pedido de nenhum judeu ali presente, não houve pedido de nenhum dos seus discípulos, não houve pedido de nenhum familiar desta mulher, não houve nenhum pedido da própria mulher, mas foi uma iniciativa específica de Jesus. Então, aqui traz uma particularidade que Jesus foi aquele que viu e que teve a proatividade de ir ao encontro, havia um espírito de enfermidade e que não houve nenhum pedido específico. Agora, vamos lá, vamos ver o que Deus pode fazer em Cristo Jesus nos dias de hoje, olhando para o texto e vendo a primeira coisa que nós vamos encontrar aqui para ministrarmos cura às pessoas hoje no poder do nome do Senhor Jesus, é a referência que ele nos traz aqui, a partir do versículo 10 e 11, que diz: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é que a religiosidade sem espiritualidade é uma fé morta. Ou seja, a presença da vítima, da mulher que estava sofrendo aquela enfermidade, diríamos então que ela estava no lugar certo. Ela estava no lugar que deveria ser instrumento, um lugar onde o poder de Deus deveria ser manifesto, mas, portanto, com tanta religiosidade que se banhava as sinagogas dos dias de Jesus, pouco se via espiritualidade. E isso é muito visto quando eles questionam o poder de Jesus em curar aquela mulher, confrontando Jesus com o ato de que não era permissivo ao sábado estar atuando como ele estava ali fazendo, atuando, manifestando a glória do Senhor ali. E o texto diz que o chefe da sinagoga que vai questionar Jesus, ou seja, aquele que deveria ser um instrumento de Deus para trazer cura e libertação às pessoas, foi aquele que expressou uma religiosidade morta. Por quê? Porque ele achava melhor que aquela mulher estivesse sofrendo há 18 anos, e alguns autores, alguns pesquisadores dizem que 18 anos era o tempo que ela estava sofrendo, mas a idade dela era já uma idade de alguém já maduro. Ou seja, ela buscava, né? John R. Champlin, ele diz que esta mulher, ela ia por anos à sinagoga, naquele estado que ela estava, porque ela tinha anseio, ela tinha um desejo de que naquele lugar onde se pregava Jeová, onde se ensinava do poder que Jeová tinha no passado para curar, para fazer maravilhas, que algum dia a sua vida seria restaurada, curada, e, portanto, não houve em nenhum momento dessa busca, dessa necessidade dessa mulher ser saciado esse seu sofrimento. A cura, irmãos, é uma ação do poder de Deus na vida daqueles que têm um encontro real com a suficiência da graça de Jesus. Jesus encontrou aquela sofredora e manifestou a sua compaixão curadora. Portanto, a espiritualidade autêntica é a manifestação da vida do indivíduo que respira o relacionamento com Deus em Cristo Jesus.
Sabe por quê? Muitas vezes nós não somos instrumentos de Deus para ministrar cura às pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo perto de nós com grandes sofrimento e com muitos anos de sofrimento, porque muitas vezes nós não somos espirituais, somos religiosos. Não temos nenhum relacionamento, não temos nenhuma experiência com a suficiência, a capacidade e, muitas vezes, o poder que há no nome do Senhor Jesus para curar as pessoas. A gente sabe que ele é capaz de fazer isso, ele fazia isso no passado, faz isso muitas vezes usando uma pessoa e outra, mas você, muitas vezes, eu não me encontro em uma condição de achar que Deus pode me usar como instrumento para trazer a manifestação da glória do Senhor curando alguém. Nós somos muito mais religiosos do que espirituais. O espiritual é aquele que sabe da suficiência do poder que há no nome do Senhor Jesus para curar as pessoas hoje. Mas, portanto, é instrumento apenas para o louvor da glória do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é que religiosidade não vai fazer nada. O que vai fazer o milagre acontecer nos dias de hoje é a espiritualidade que temos. E espiritualidade é sinônimo de relacionamento com Deus. Segunda coisa que nós vamos observar no versículo 12 é o poder curador de Jesus. Ele vendo Jesus, aquela mulher. Irmãos, parece que os evangelistas sempre chamam atenção para a necessidade de Jesus ver o sofrimento do outro. Mateus fala isso, Lucas fala isso, Marcos fala isso. Parece que Jesus tem primeiro uma visão, uma percepção espiritual, e não é só uma visão do campo da visão humana, mas é uma percepção espiritual. Jesus, ao olhar para aquela mulher, não via apenas uma mulher encurvada, mas havia uma mulher cativa, uma mulher presa. E o poder curador de Jesus foi um poder que foi manifesto aqui, não apenas quando ele vislumbrou espiritualmente a condição daquela mulher, mas o texto diz que ele chamou aquela mulher, chamou a responsabilidade e disse, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. O primeiro ponto que eu quero falar em relação ao poder curador de Jesus é o olhar diferenciado. Irmãos, havia várias pessoas ali, mas o olhar de Jesus para a dor e o sofrimento daquela mulher foi atípico. Foi um olhar extraordinário, foi um olhar completamente diferente, e é um olhar que muitas vezes nos falta para ver a dor e o sofrimento do outro e sermos conduzidos por compaixão. Jesus viu o espírito de enfermidade, Jesus viu o quanto aquela mulher andava curvada, o sofrimento que ela tinha, e aquele olhar de Jesus mexia com o seu interior, porque era um olhar de graça, era um olhar de compaixão. A segunda coisa que a gente observa no poder curador de Jesus é que ele há um chamamento para a cura. Quando nós somos instrumentos de Deus para ministrar cura na vida de alguém, é uma vocação, é um chamamento para que aquela vida, naquele horário, naquele dia, naquele momento, receba a libertação, a restauração, a cura que Jesus pode fazer. E isso é um chamamento. O poder do Senhor para curar, ele sinaliza aqui pela sua própria iniciativa, a sua intencionalidade em se dispor, em se colocar à disposição daquela mulher e trazer a libertação necessária para que ela pudesse ter uma vida mais normal, uma vida mais saudável. E o Senhor chama a atenção que ela também tinha direito a isso. Ela também era filha de Abraão. Uma referência aos judeus para mostrar que ela podia e ela tinha as mesmas condições para ser alcançada pela graça e pelo olhar de compaixão de Jesus. Irmãos, todas as pessoas que estão dentro dos nossos círculos de relacionamento, essas pessoas são aceitáveis diante do Senhor. Essas pessoas são pessoas que não há nenhuma separação, nem discriminação, nem segregação do Senhor em fazer o milagre acontecer em suas vidas. Para o Senhor Jesus, todas essas vidas se encontram como um grande rebanho de ovelhas perdidas que precisam ser acolhidas, assistidas.
E a igreja que chama. A igreja é a casa de misericórdia. É o hospital onde deve ser um instrumento, cada um de nós, para levar não apenas um olhar de compaixão e de graça, mas nós sermos instrumento intencional do Espírito Santo para operar cura na vida das pessoas. E aqui o texto diz também que, como terceiro ponto desse poder curador, é que o Senhor Jesus ele curava sob a influência do Espírito Santo. E isso era algo que foi profetizado por Isaías no capítulo 61, quando diz que sobre ele haveria o Espírito do Senhor para curar os enfermos. Jesus fazia essas curas porque ele era cheio do poder do Espírito Santo. Muitas vezes falta-nos a operação dessas maravilhas na vida das pessoas porque nós estamos vivendo uma vida muito superficial, muito rotineira, muito religiosa com o Senhor Jesus. E o que ele quer fazer com a sua igreja hoje é nos usar com o seu poder para tocar as pessoas, para restaurar feridas, para curar vidas, para que seu nome seja glorificado. Uma outra coisa que eu vejo no poder curador de Jesus é que ele usa a palavra. E aqui a palavra é uma palavra de ordem. Essa palavra de ordem é a palavra que ele diz: estais livre. Irmãos, não haveria nenhuma possibilidade de resistência por parte desse espírito que trazia essa enfermidade a essa mulher, porque Jesus liberou a palavra. E a palavra de Jesus liberada é uma palavra criadora ou recriadora. E ele continua usando as nossas vidas pela sua palavra. Ele diz que em meu nome faremos maravilhas. E sobre esse nome, irmãos, não há enfermidade, não há espíritos, não há nada que resista, porque é uma palavra de ordem. E a palavra de ordem liberada pelo Altíssimo é uma palavra que gera vida, que gera paz, que gera saúde, e ela é ainda instrumento vivo para hoje. Nós precisamos apenas proferi-la. Nós precisamos apenas encarná-la. Porque a palavra de Deus continua sendo o poder extraordinário de Jesus em operar cura nas pessoas nos dias de hoje. É no nome de Jesus. E sobre esse nome, há autoridade suficiente para a cura alcançar e toda doença não resistir a este poder criador e recriador de Deus. O poder de Deus é um poder de olhar de compaixão em Cristo Jesus, é um poder que chama a intencionalidade à cura, é um poder que está sob a influência do Espírito Santo, é um poder que libera uma palavra de ordem. E aí eu queria, então, falar para vocês, ainda no versículo 13, sobre o mecanismo usado por Jesus. Lógico que a gente vai encontrar vários mecanismos, e eu quero aqui citar pelo menos 3 mecanismos do Novo Testamento, pelo qual o Senhor continua curando vidas. E, lógico que eu não vou aqui trazer uma explicação sobre os 3, eu quero apenas citá-lo e explicar apenas o mecanismo usado por Jesus nessa experiência, nesse estudo de caso aqui, desta mulher encurvada. Existem a imposição de mãos, existe a oração da fé com unção com óleo, e nós vamos encontrar o apóstolo Tiago escrevendo no capítulo 5, o versículo 14 a 16, que une a oração e a unção com óleo, levando em consideração aqui, entre parênteses, de que o óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. E era, naquela época, um instrumento curativo. E aqui, para os nossos dias, ratificado pelo próprio apóstolo Tiago, é para apenas certificar de que quando nós oramos, quando pedimos ao Senhor em oração, por ministração de cura a alguém, nós estamos simplesmente sendo instrumento para glorificar o nome do Senhor, porque ali há o símbolo da ação de Deus. No contexto de Tiago, no capítulo 5, há uma ênfase, diríamos assim, de autoridade específica. E aqui, Tiago está falando de irmãos específicos que estão ministrando oração e unção com óleo, falando especificamente aqui dos líderes, dos presbíteros. Mas é um instrumento também, é um mecanismo que Deus
em Cristo Jesus tem usado hoje. E o terceiro mecanismo tem sido o próprio dom de curar. Há pessoas que Deus dotou dessa capacidade extraordinária de ser instrumento para a sua glória de cura. Agora, voltando para o texto, qual é o mecanismo usado aqui? O mecanismo era a imposição de mãos. Jesus chama a mulher, libera essa palavra para a mulher e diz o texto, no versículo 13, impondo as mãos, ela imediatamente endireitou e dava a glória a Deus. Esse modus operandi de Jesus, nesse contexto, é uma representação muito nítida e clara de transferência de autoridade. Quando a gente levanta as nossas mãos, impõe as mãos sobre alguém, há uma transferência de autoridade. E, nesse caso aqui, havia uma transferência de fluidez de vida, de paz, de saúde, de libertação. Porque quem estava ministrando sobre a vida daquela mulher era tão somente o autor da salvação, o libertador, o curador, o salvador. E quando ele põe as mãos sobre aquela mulher, ele transfere toda essa graça de atribuição que é dada pelo próprio Deus à sua vida, e aquela mulher automaticamente é endireitada, porque não existe resistência para um poder de transferência de Deus em Cristo Jesus na vida de uma pessoa enferma. Jesus lhe impõe suas mãos tão poderosas, e então ocorre ali a transferência de energia curadora. Irmãos, nós temos em Cristo Jesus autoridade para impor as mãos sobre a vida das pessoas enfermas. Volto a repetir, no contexto de Tiago, há uma especificação de uma autoridade delegada aos líderes, mas nada impede de nós orarmos impondo as nossas mãos para que o poder fluidor do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, possa também alcançar esta pessoa enferma, curando-a da sua enfermidade. Nós temos autoridade, nós temos poder, no nome do Senhor Jesus, para impor as mãos nos dias de hoje e as vidas serem curadas para a glória de Deus. Esse é o modo operante. Trata-se ali de um ato de fé, um ato de transferência e demonstração do poder de Deus. Mas um quarto ponto, e eu já estou concluindo, chegando para a conclusão, o versículo 14 ao versículo 16 também nos mostra algo que precisamos levar em consideração. Nós não podemos perder o foco para que a instrumentalidade seja sempre de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma achar que há alguma virtude em nós, há alguma possibilidade em nós de fazermos alguma coisa independente da ação poderosa de Deus. E aí nós vamos levar em consideração alguns pontos específicos que o próprio Senhor Jesus diz, no versículo 16, quando diz: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Não podemos perder o foco de que o Senhor ele continua sendo instrumento. E aqui há primeiro ponto, há uma incoerência religiosa. O chefe da sinagoga fica indignado. Ou seja, que tamanha incoerência! Ele preferia que aquela mulher continuasse sofrendo, vivendo uma vida completamente dolorosa, do que ver a mulher completamente restaurada. Por quê? Porque ele era religioso. Havia uma incoerência muito grande religiosa. E essa incoerência, ela parte do princípio do próprio líder da sinagoga. Não era qualquer um, era o chefe da sinagoga. E o Senhor Jesus o denomina como hipócrita, como alguém que diz que algo é bom, mas simplesmente não vive aquilo que diz. Ele diz que Deus tem poder de curar, ao ponto de chamar Jeová que sara, e ele sabia muito bem que no Antigo Testamento havia várias representações disso, mas continuava deixando aquela mulher por anos vir à sinagoga e continuar encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. E o argumento de Jesus foi um argumento muito bom. Ele diz que ele traz 3 argumentos aí em relação a essa incoerência e essa falta de foco que
esse líder religioso deu? A primeira coisa que nós vamos observar é que Jesus diz: um ser humano, ele merece mais consideração do que um boi, sem dúvida. Então, você não deixa o seu boi morrer, se manifesta, mobiliza pessoas, tira o seu boi ali da lama, de uma queda, o que for. Isso, então, não é quebra do sábado. Mas por essa mulher que sofre, que está desse jeito, então isso não é possível, não é legal, é proibitivo pelo sistema judaico, principalmente sobre a lei do sábado. Aquela mulher era uma adição a uma judia, uma filha de Abraão, que também tinha o direito legal por Deus para ser alcançada pela sua graça. E, por fim, aquela mulher era uma representação de um sofrimento em que a religião e a religiosidade não é capaz de trazer uma restauração e uma cura. Jesus olha para aquela mulher e solta aquela mulher do cativeiro que há 18 anos o diabo oprimia. Jesus compara a soltura da mulher de uma forma muito interessante a uma prisão de uma carga que um animal tinha sobre suas costas, que levava com pesar, e muitos morriam de tanto desgaste físico, de um peso elevado, de um lado para outro que levava. Jesus dizia que essa mulher sofria dessa carga da espiritualidade enferma. E Jesus solta aquela mulher. E, por fim, irmãos, o versículo 17 traz a última atenção, que é a fundamental, quando nós somos instrumentos de Deus para trazer a manifestação da cura a alguém. Nós precisamos curar as pessoas no nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Tendo ele dito essas palavras, versículo 17, diz, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E a própria mulher, quando recebeu do Senhor a cura, ela o louvou, ela o glorificou. Portanto, todas as vezes que o Senhor te levar a uma experiência de você ser um instrumento, de você ser um canal, de você ser apenas um vaso nas mãos do Senhor, lembre que isso é para a glória de Deus. Lembre que é para o nome do Senhor ser glorificado. Lembre que é para você apresentar estas vidas, ou esta vida, o Evangelho de Cristo, para que elas saibam que Jesus não apenas cura o físico, não apenas cura a alma, mas ele também cura o espírito, trazendo esta vida de volta reconciliada com Deus, anulando a essência do pecado, destituindo a ira de Deus e alcançando pelo poder curador de Jesus esta vida para se tornar livre para adorá-lo. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para o louvor da sua glória. E o mais importante, irmãos, é que o Senhor, ele se importa com uma vida. Uma vida é preciosa nas mãos do Senhor. E ele quer ser glorificado através da minha vida, da sua vida. Deus cura. E o Senhor me deu essa frase, eu achei muito interessante. Quando o texto que o Senhor me deu, eu anotei automaticamente quando ele fala Deus cura sem os meios, com os meios, e apesar dos meios, mas às vezes Deus resolve também não curar. Portanto, nós não podemos limitar a ação poderosa de Deus em curar. Sem dúvida. Ele usa meios. Aqui em posição de mãos. Ali um óleo representando a unção do Senhor. São vários os meios. Mas, apesar dos meios, ele simplesmente pode dizer ser curado. Só apenas com a sua palavra e as pessoas serem curadas. E muitas vezes, apesar dos meios que ele usa, e alguns até atípico, fazendo saliva com a terra e colocando sobre os olhos de um cego, ele, apesar de tudo isso, ele continua curando, e quando ele também não deseja curar, ele não cura. Porque tudo deve ser para o louvor da sua glória. O poder de Jesus é operante hoje por meio da igreja. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus para trazer cura para as vidas, para que elas, curadas de suas
enfermidades físicas, de suas dores da alma, da sua doença do espírito, elas glorifiquem o nome do Senhor, que é o único que cura e continua fazendo isso através da igreja. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque essa palavra vem para nós hoje. Nós não acreditamos, como alguns acreditam, que as curas ficaram apenas nos dias dos apóstolos ou na igreja primitiva. Senhor, o Senhor continua fazendo isso hoje. O Senhor cura mesmo. O Senhor tem curado muitas vezes. O Senhor tem manifestado milagres extraordinários. E o Senhor disse em sua palavra que nós iríamos fazer esses sinais, curaríamos os enfermos para a glória do Senhor, para alcançá-los com a pregação do Evangelho. Senhor, não deixe-nos perder esse foco, esse propósito pelo qual as enfermidades são curadas. Senhor, nos leva a compreender também que nós somos apenas um meio, um veículo, mas a glória é tua. O operar do Senhor é a ação curadora do teu poder, Senhor, através de nós. Usa nossas mãos, usa as nossas vidas para levar cura a tantas vidas enfermas, a vidas que estão marcadas, Senhor Deus, por uma doença crônica, por uma doença incurável, Senhor Deus, por um diagnóstico já, Senhor Deus, descrito como sem nenhum recurso na medicina. Deus, usa-nos. Nós queremos ser instrumentos. Mas também nos lembra, Senhor, de que nós também precisamos ser curados em nós mesmos. Quantas vezes a gente é instrumento para a glória do Senhor na vida de tanta gente, e quando sobrevém a nossas vidas uma enfermidade ou outra, a gente entra no estado de religiosos. A gente acredita que essa graça não é para nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender quando as enfermidades vierem, que o Senhor continua sendo poderoso para nos curar. E que essa nossa certeza seja conduzida em experiências, que possamos crer e experimentar em nossas próprias vidas o poder que o Senhor tem para nos curar. Usa a tua igreja. É o que te pedimos. Em nome de Jesus.